sejam bem-vindos aqui ao Correntes de Pensamento, esta vez com um convidado especial, o Tiago, que também tem um canal onde fala de corrida. Aqui um olazinho ao pessoal. Bom dia a todos. Olá, Nelson. O Tiago também decidi convidá-lo porque o Tiago fez uma coisa que é muito interessante e muito o pessoal da bicicleta gosta muito, que é, fizeste a Nacional número 2 de bicicleta, não foi? Eu fiz partes da Nacional 2. Na realidade, aquilo que eu fiz foi uma volta, vamos chamar de cicloturismo, à volta de Portugal. E quando fiz a parte de Vila Real de Santo António, portanto, a sul, até lá acima, ao norte, na realidade passei por partes do trajeto da Nacional 2 e foi realmente uma viagem inesquecível, embora já quase há 18 anos atrás. Foi quanto tempo na estrada? Foram 53 dias no total. Na realidade, eu não estava, ou seja, como disse, era cicloturismo. Okay. E como tal, o objetivo não era fazer a correr. Na altura estava associado a um projeto. Esse projeto era divulgar a utilização da bicicleta como meio de transporte e também para melhorar a saúde. E o que aconteceu foi, simplesmente, quando comecei a fazer não sabia sequer para onde é que ia, não tinha nenhum plano específico, só sabia que queria fazer a fronteira de Portugal. E foi nessa fronteira de Portugal que passei por alguns pontos de Nacional 2. E portanto não ia a correr, não ia com o objetivo de atingir, sei lá, 8 dias de bicicleta, ou 10 dias, ou 100 km por cada trajeto. Houve dias em que fiz 30, houve dias em que fiz 80. Ok. 80? 80 foi o mais longo. Ok. Foi, os 80 km devem ter sido mais ou menos... já estava a fazer o litoral de Lisboa, já estava a fazer o litoral de Portugal e deve ter sido aí de Monte Real, talvez, Lisboa, ou se não, foi entre Lisboa e talvez Sines. Não foi de certeza, de Lisboa a Sines não são 80 km, por isso deve ter sido para ir de Monte Real até Lisboa. Okay. Acho eu, não tenho a certeza absoluta. E na altura foram 53 dias em que estavas sozinho. Onde é que tu dormias? Como é que era feita essa gestão? Eu dormia em qualquer lado, na realidade. Ou seja, eu não tinha nenhum planeamento. A única coisa que sabia era que, ia fazer um percurso para um destino seguinte, em que o principal objetivo era não voltar atrás. Okay. Ou seja, por aquele trajeto eu não podia voltar atrás. E portanto, onde houvesse sítio para ficar, era onde eu ficava. E na maior parte das vezes, os bombeiros foram suficientemente caridosos para me dar a oportunidade de ficar lá com eles. Okay. Quando essa oportunidade não surgiu, e havia dias que eu também queria descansar um pouco mais, eu próprio ia para um sítio melhor. Ou então ficava em tenda, porque eu vinha com uma tenda agarrada a mim, okay, acoplada aos meus alforjes, e fiz. Falaste agora nos alforjes, quando começaste a viagem tiveste em conta isso, o peso, tentaste reduzir ao máximo o teu kit? Tentei reduzir ao máximo. Eu quando fui fazer a viagem, na realidade, eu tive a sorte. Eu fiz a viagem, como disse, há 18 anos atrás. Portanto, foi em 2009. Ok. O que acontece? Na altura, as empresas estavam a crescer no que diz respeito à sua responsabilidade social. Então eu mandei o projeto que eu tinha planeado na altura para diversas empresas, e algumas delas patrocinaram-me. Boa. E portanto eu tive um patrocínio na altura de uma empresa de bicicletas. A bicicleta por era muito boa, ou seja, não era uma bicicleta pesada. Ok. E também tive o patrocínio dos alforjes. Portanto, os próprios alforjes também me foram patrocinados. E esses alforjes eram de muito boa qualidade, um bocadinho pesados, mas tive em conta isso que tu estás a dizer. Ou seja, eu tentei ir o mais leve possível, dentro daquilo que é possível, para uma viagem de cicloturismo. Ok. E aí
nesses 53 dias, tu de certeza que tiveste dias em que pensaste, "Epá, isto está complexo, não é? Como é que se gera esses momentos? Como é que geriste? Como é que sentiste? Tive vários desses dias, na realidade, não foi só um, foram vários. Eu tive 53 dias a pedalar. Os dias mais difíceis foram os dias em que ou o sol não existia, por alguma razão, Ok. havia algum período de tempo sem sol, ou então os dias em que, por exemplo, sabia que à minha frente vinha uma montanha qualquer que eu tinha que subir. Eu não sou um ciclista. Se eu tivesse pedalado 15 km no máximo, numa bicicleta normal, na minha vida toda, Então não tinhas um histórico de não ciclismo? tinha histórico nenhum de ciclismo. Ok. É Nenhum. engraçado. Então, como eu não tinha histórico nenhum de ciclismo, eu simplesmente peguei a bicicleta e fui dar a volta a Portugal sem saber o que é que me esperava. Por isso, como devem imaginar, aqueles que percebem Portugal melhor que eu, chegámos ali às zonas norte do país, interior, em que tínhamos subidas, sei lá, Vila Velha de Está Roda. tudo bem. Não é domingo. Não podemos estar a fazer uma filmagem, amigo. Tens que ir com essa coisa no coração. Com esse peso todo. Deixa eu ir. É, pá, Dá a vida dele. o pessoal é muito queres eu vou mais aqui mesquinho. assim. Mas não é tranquilo. Pode estar. Uma pessoa em, não é? 50. Aqui passámos já. Ninguém reclamou. Yeah. Desculpa. Ok, estava a dizer, pronto, quando chegava aqueles dias, por exemplo, em que tinhas tipo subidas como, por exemplo, Vila Velha de Roda, em que aquilo é uma subida em que tu sais de Nisa para Vila Velha de Roda, Ok. nesses dias eram de facto dias difíceis para mim, porque eu já sabia que não ia fazer, por exemplo, mais de 30 km, 40 km de bicicleta, portanto não ia andar muito, não ia progredir muito no país, e isso fazia com que os dias fossem um bocado mais longos para mim. Por outro lado, houve uma coisa que eu aprendi enquanto estava a andar de bicicleta, que era muito mais interessante. Ou seja, foi muito mais interessante fazer as subidas e as descidas, e as curvas e as contracurvas, do que fazer, por exemplo, reto. Ok. Porque é muito monótono e muito pouco interessante É por aqui, acho eu. fazer. Ciclovia. E muito pouco interessante fazer na realidade. As retas. As retas. Para mim era um tédio fazer retas. Ok. Especialmente quando fiz a zona do litoral. A maior parte do país, ao litoral, é reto. Ou seja, não há muita curva. A não ser quando começas a chegar a cidades. Ou estás em alguma montanha. E foi muito interessante. Mas como disse, eu não tinha qualquer tipo de experiência de bicicleta. E assim estavas a falar da parte mais monótona, das partes mais giras. Qual foi a parte que tu achaste que mais te surpreendeu e que foi mais gira e se calhar não estavas à espera que fosse tão gira em Portugal? Olha, a zona que eu gostei mais do país foi a zona a norte de Portugal. A sul, a litoral, eu acho que como todos os países do mundo, não é? Como é o litoral, existe toda uma economia de escala à sua volta e, portanto, é muito mais economicista, é muito mais preocupado com o dinheiro que vai receber daquela pessoa. Okay. A norte interior, eu acho que na altura era um bocado o inverso. E foi espetacular, porque em qualquer sítio onde eu parava para descansar, havia sempre uma pessoa qualquer que parava para me perguntar se está tudo bem. Se eu tivesse parado num bar ou num café, por sua vontade dava um pão com chouriço local para eu comer, sem ter que pagar nada. Portanto, foram boas almas que fui encontrando pelo caminho. Para além disso, a norte do país é tudo bonito. Okay. Há uma zona, que é a zona das aldeias. Agora, não me vem. Não é das aldeias de xisto. É das aldeias medievais. Ok. Começa ali mais ou menos, e para aqueles que são especialistas em Portugal, se eu tiveres algum erro, por favor, não levem isto a peito. Claro. Mas começou para mim ali na zona da Meda, entre Trancoso e Vila Nova de Foscoa. Aquilo é feito a uma elevação, mais ou menos, eu diria que nós vamos estar para aí numa cota de 900 metros de altura, de altitude. Portanto, estamos sempre em altura. Mas é lindo, porque são cidades pequeninas, o exemplo da Meda, por exemplo, em que tudo é pequenino, as pessoas todas conhecem, incrível. Foi talvez das
das partes mais interessantes da volta a Portugal foi passar por essa zona. Definitivamente. Ok. E relativamente, há pouco cruzámos aqui com um ciclista que estava um bocado nervoso, porque estávamos a ocupar um bocadinho de via, mas é um bocadinho, eu acho que quem anda na estrada de bicicleta sente, as pessoas são todas nervosas com o trânsito, os pedestres, seja, o pessoal de bicicleta, mas e o que é que tu sentiste na altura dessa relação com os outros utilizadores da estrada e como é que tu te sentiste? Sentiste seguro? Sentiste menos seguro? O que é que achaste? É uma boa pergunta. Eu fui um bocado consciente em relação a isso, por uma razão. Eu estava em lazer, Ok? mas as pessoas que estavam a passar por mim, a maior parte delas, creio eu, Está na sua vida. está na sua vida, estão a fazer as suas coisas e, portanto, eles têm as suas prioridades. Eu não tenho prioridade nenhuma. O meu único objetivo era chegar ao destino seguinte. Claro. Portanto, o que é que eu apanhei mais? Bem, a maior parte das pessoas é extremamente motivadora, porque a maior parte das pessoas apita Ok. e diz um alô Sim. ou diz alguma coisa. Ok. Outras pessoas, como tu disseste bem, são um bocadinho mais. Estão um bocado mais arreliadas com a vida, aconteceu alguma coisa e começam a chatear-se um pouco. Mas nunca tive nenhum caso, não me lembro de nenhum caso em que tivesse havido uma necessidade de argumento com a pessoa com quem me parou ou que disse alguma coisa. Então, overall, foi positivo. Não é? Foi muito positivo. É uma experiência, se a minha vida me permitir, que eu acho que nunca me vou esquecer pela sua. Pela experiência que foi, como tu disseste, pela experiência incrível. Quer dizer, não acho que haja muita gente que tenha a oportunidade de fazer uma viagem para Portugal de bicicleta, lés a lés, norte-sul, este a oeste, da forma como eu fiz, por isso, muito interessante. Ok, só porque é engraçado, porque pronto, eu também já tenho feito uma vez ou outra, mais ali rumo ao sul e pronto, é uma viagem muito prazerosa e acho que Portugal tinha umas condições espetaculares para ser um turismo, de cicloturismo, para receber muita gente, para vir só andar de bicicleta. Só ali a parte da relação com os automóveis é que às vezes é um bocadinho mais difícil, porque pronto, às vezes eu tenho ido, já fui sozinho, já fui a par e o pessoal estressa um bocadinho com os ciclistas a par, que é uma coisa prevista, mas pronto, é uma coisa da viagem. Também se calhar sentiste isso, também que Portugal tinha umas condições extraordinárias para se calhar andar de bicicleta, não? Portugal tem umas condições muito interessantes, mas há uma coisa importante a dizer, que é, na realidade, na altura em que eu fui fazer a minha volta, começavam a surgir as massas mais críticas à volta da necessidade da utilização da bicicleta na cidade. Ok. Já deviam existir há uns anos valentes atrás, mas é quando começa a surgir as ciclovias onde nós estamos agora a pedalar e correr, elas não existiam como existem hoje. Pois, era uma coisa muito pontual, não é? Havia umas partes da cidade que tinham algumas, mas não é como hoje, não é? Hoje vais daqui até Cascais, provavelmente, e tens sempre alguma coisa que dá prioridade à bicicleta para andar. Ou à bicicleta ou aos peões. Na altura, isso não existia. E como isso não existia, era diferente. Agora, quando tu estás a dar uma volta a Portugal de bicicleta, a coisa muda um pouco, porque aqui na cidade tens muito dessas pessoas que tu estás a pedalar e a própria estrada não é espetacular para fazê-lo. Mas, por outro lado, se tu vais um pouco para fora da cidade, tu és capaz de fazer um trecho de bicicleta, não sei como é que está hoje em dia. Eu também fui numa altura, eu fui mais ou menos nesta altura do ano, em que quase não encontras ninguém na estrada. Não há pessoas na estrada. Sim, há muitas estradas e eu agora, o ano passado, tive de fazer uma coisa que me fez circular um pedaço aí por algumas estradas e eu vi algumas estradas que eram, pronto, aquelas estradas nacionais, nitidamente aquilo passa lá muito pouca gente e a própria estrada tem pouca manutenção, notas que realmente aquilo está feito para ter pouco uso. Não é? E na altura, a Nacional 2, como tu estavas a dizer bem, não é... Também não quero estar a dizer que não era, porque também não foi assim há tantos anos quanto isso, mas a Nacional 2, na altura, não era este portentado que é hoje, é quase um caminho mitológico. É uma meca. É uma meca de ciclistas, não é?
não é? E não só para os Tem ciclistas. uma mitologia ali quase associada, é para fazer a Nacional Sim. 2, não é? Não é só de ciclismo, é motas, há pessoas que fazem aquele trajeto a pé, há todo um conjunto de... Há uma mitologia à volta daquela estrada hoje que eu acho que não havia há 18 anos atrás. Certo, certo. E portanto, vamos só abrandar um bocadinho. Eu estou... Queres beber água? Yeah.